Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rian do Engenharia em Detalhes e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre deflexão de vigas ou também aquilo que a gente chama de linha elástica, tá? Então eu já coloquei aqui alguns exemplos para vocês darem uma diferenciada legal entre momento, rotação e deflexão. Um não tem nada a ver com o outro, beleza? Eles têm uma conexão entre eles, mas não tem nada a ver com o outro. São conceitos completamente diferentes, tá? Então, o primeiro aqui, ó, seria o momento, em relação a esse ponto específico aqui, correto? Então, se eu aplico uma força aqui, apliquei uma força aqui, eu sei que momento é o quê? Força vezes distância. Se eu apliquei essa força aqui em relação a esse eixo, existe uma distância, logo existe uma aplicação de momento, que é o quê? Uma tendência de giro. Se eu aplico a força aqui, ela tende a fazer o quê? Ela tende a girar esse meu pedaço de viga aqui, nesse sentido horário, perfeito? Isso é momento, isso é aplicação de momento através de força. E aí você também tem uma coisa chamada de rotação. E o que é a rotação? A rotação é basicamente quanto que a sua viga ela girou em relação a um ponto específico e um eixo X, certo? Então você tem sua viga ali, ó, você pegou e aplicou uma força. Quando você aplicou uma força aqui, a sua viga ela tende a fazer o quê? A dobrar, correto? Porque assim, são corpos rígidos, mas não significam que eles não tenham um nível de flexão, eles não consigam se deformar. Eles conseguem se deformar, só que são micro deformações, beleza? Bacana. Então, nesse ponto aqui específico, por exemplo, você tem a sua viga aqui em amarelo, que seria a nova posição dela, dobrada, né? E aí, nesse ponto específico, em relação ao eixo X aqui, ó, e a própria viga, você tem um ângulo θ, e esse ângulo θ que é a sua rotação, perfeito? Bacana. O que seria a deflexão que a gente chama de linha elástica, né? É basicamente a distância que você vai ter do ponto original que você tinha da viga, quando ela não tinha nenhum esforço, e o ponto depois da aplicação do esforço. Então, por exemplo, sem a aplicação de esforço, a viga fica bonitinha aqui, ó. Ela não desce, correto? Só que quando você aplica esse esforço, por exemplo, esse ponto A aqui, ele tende a vir para onde? Ele tende a vir para cá. Então, ó, essa distância aqui, ó, essa distância aqui a gente chama ela de deflexão, ok? Então, recapitulando, o momento, ele é basicamente uma relação de força vezes uma distância de um eixo decretado, beleza? Não necessariamente precisa ser um eixo giratório, ok? Nesse caso aí, a viga ela não vai girar no meio, né? Então não é um eixo giratório. Mas a gente declara que esse ponto é um eixo só para a gente ter uma noção de distância, ou medir o momento nesse ponto em relação a essa força. Perfeito? Bacana. O que mais a gente viu aqui? Rotação. Rotação, você tem que partir do pressuposto de que depois que você aplicou uma força na sua viga ela vai deformar. E aí, quando ela deforma, ela vai ter várias angulações diferentes. Ó. Percebe que se nesse ponto aqui, por exemplo, se eu mantenho um eixo X aqui, ó, você tem uma angulação que é menor do que essa angulação daqui, certo? Então, as angulações, elas vão mudando em relação ao quê? Ao comprimento da minha viga. Então, por exemplo, se eu estou nesse ponto aqui, nesse ponto A, que está uma distância X do meu engaste, eu vou ter o que aqui? Relacionado a esse ponto A. Vou ter essa rotação. Se eu vier daqui, do meu engaste até aqui, já está correlacionado, a minha rotação já está correlacionada a essa distância de viga, logo vai ter uma outra rotação, perfeito? Então eu consigo ir analisando todas as rotações que eu tenho em pontos específicos da minha viga, de acordo com essa distância X em relação ao engaste, tá bom? Mas a gente vai ver mais para frente que não necessariamente a gente precisa fazer tudo em relação ao engaste, tá? Tem outras técnicas bacanas aí para a gente aprender. Beleza? E qual que é o outro que a gente viu? É a deflexão. A deflexão é nada mais, nada menos do que a distância de altura que você vai ter em relação ao ponto original que a sua viga ela teria caso não tivesse esforço nenhum e o ponto que está mais abaixo que é com o esforço, né? Então você tem a relação, você tem a condição com esforço aqui embaixo e a sem esforço. Qual que é essa altura? Quanto que deformou, ou melhor, quanto que foi para baixo a sua viga? Isso é o que a gente chama de deflexão, perfeito? E para a gente entender melhor
né, como é que funciona esses cálculos, como é que a gente chega nesses valores de, por exemplo, quanto que você tem de linha elástica aqui, quanto que você tem de rotação. Tudo isso é dado em relação ao comprimento da viga. A gente consegue equacionar, criar equações para descobrir quanto que vai ser a deflexão aqui, quanto que vai ser minha rotação aqui, nesse ponto, entende? E como é que funciona isso? Bom, vamos só ler alguns detalhes interessantes aqui primeiro. É importante entender que a deflexão e linha elástica são a mesma coisa. Então, se eu falar deflexão, linha elástica, é a mesma coisa, tá bom? Segundo ponto, integral do momento, ou integral da equação do momento, aquele que a gente via lá em mecânica 1, ou mecânica 2, ou até mesmo resistência de materiais 1, né? Você não tem aquelas equações que a gente faz para vigas biapoiadas, vigas engastadas, enfim. A integral dessa equação do momento, ela gera a equação da rotação. Então, por exemplo, como é que eu faço para descobrir quanto que eu tenho de rotação relacionada a essa distância x do meu engaste? Quanto que é a minha rotação bem aqui, ó, nesse ponto específico aqui? Bom, a minha rotação aqui, ela vai ser determinada por uma equação com relação a x, tá? E essa equação, ela vem da onde? Ela vem da equação do momento, só que integrada, beleza? Bom, e como é que eu chego na equação da deflexão para eu achar quanto que minha viga baixa em cada ponto? Bom, basta eu pegar a equação da rotação, que é de cima, e integrar ela. Então, a integral do momento gera da rotação, e a integral da rotação gera da deflexão. Então, é como se um estivesse conectado ao outro, por mais que eles não sejam a mesma coisa, como eu tinha falado no início do vídeo. Perfeito? Legal. Bom, vamos usar um exemplo aqui bem simples. Eu não coloquei ainda a viga em si, certo? Não coloquei a viga em si, mas coloquei uma equação de momento de uma viga qualquer, né, com esforços quaisquer. Bom, se eu pegar essa equação de momento e integrar essa equação, tecnicamente eu vou chegar na equação da rotação. Se eu pego a equação do momento e integro ela, eu chego na da rotação. Então, ó, integral do momento em relação a x, não é isso? Em relação a x vai ser o quê? Vai ser menos 3, pula para fora da integral, x eleva a 3, porque vai ser 2 mais uma unidade, agora a gente está integrando, então o x ele ganha uma unidade a mais o expoente, e esse expoente ele vira divisor para a gente, né? Mais 5 vezes o x elevado a 1 mais uma unidade, então fica com x ao quadrado, dividido por 2, menos 10. Esse 10 aqui parece que não tem nada, né? Mas na verdade tem um x elevado a 0 ali. X elevado a 0 soma mais uma unidade, fica x elevado a 1. Perfeito? Mais uma constante que a gente chama de C1, tá bom? Depois eu explico para vocês o que é constante, mas basicamente essa constante vai surgir porque a gente está fazendo uma integração sem intervalos de integração. Sempre quando a gente integra, sem colocar, por exemplo, de onde até onde eu estou integrando, então surge uma constante aqui de correção, beleza? A gente vai chamar essa constante C1 e depois a gente vai ter que descobrir ela. Bom, essa daqui é a minha equação do quê? Da rotação, que ficaria assim. Eu posso cortar esse 3 com 3, então eu vou ficar com menos x à terceira, mais... Se eu quiser eu posso botar 2,5 aqui, mas eu não recomendo, vocês vão entender por que depois. Então, fico com isso, menos 10x mais C1. E isso daqui é a minha equação da rotação. Perfeito? Legal. Tá faltando uma coisa ainda chamada EI. E depois eu vou explicar para vocês o que é isso. Tá? A princípio agora não seria muito interessante. É mais aprender a bolar as equações e depois a gente entra nesse quesito do EI. Tá bom? Então, se eu pegar agora essa minha equação da rotação e integrar ela, ou seja, fazer a integral da rotação, eu vou chegar na equação da deflexão. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou integrá-la. Em relação a quem? Em relação a x, que é a nossa variável. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com menos x à quarta por 4. E aqui, ó,
esse 5 por 2 ele vira uma constante. Então ele pula para fora da integral. E eu fico com 5 por 2. E agora eu tenho x ao quadrado para integrar. X ao quadrado integrando vai dar x à terceira. Dividido pelo quê? Pelo expoente que está em cima. Mesmo procedimento. Menos 10 vezes x ao quadrado dividido por 2. Por quê? Porque o expoente que estava em cima ele vem para baixo. O 10 ele pula para frente. Perfeito? E aqui eu fico com o quê? Ó? Mais C1x. Porque se eu integrar C1 em relação a x, vai ficar C1 vezes x. E agora surge de novo mais uma constante. Porque de novo eu estou integrando sem intervalo de integração. Não tem A e nem B. Então surge mais uma constante C2. Perfeito? Para deixar isso aqui mais bonitinho, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na linha de baixo, só reescrever. Então vai ficar desta forma. Ok? Desta forma. Mais C1x, mais C2. Perfeito. Essa daqui é a minha equação da deflexão. Tá? E eu já coloquei essa equação aqui embaixo. Beleza? Ela mais reduzida e reparem, sem o C1 e nem sem o C2 também. Porque eu queria simplificar a ideia para vocês. Perfeito. Então é basicamente o que a gente vai fazer para achar as equações de deflexão, de rotação e de momento. A de momento, obviamente, a gente bola essa equação a partir de um problema inicial. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma viga biapoiada com esforço no meio, né, e uma distância de 10 metros entre os apoios. Né? A partir disso daqui eu consigo gerar uma equação de momento. E depois que eu gero a equação de momento, eu vou gerando as outras equações a partir de integrações. Então, pega a equação do momento, integra, gera a equação da rotação, integra de novo, gera a equação da rotação, da deflexão. Perfeito? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Eu esqueci de decretar o esforço aqui. Eu vou colocar um esforço de 10 newtons, melhor, kilonewton, né? Ficar mais aplicável à matéria. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai achar a equação de rotação da viga. Perfeito? Para você achar a equação de rotação, e letra B aqui, também é de linha elástica, que é o que a gente também chama de deflexão, a gente vai precisar da equação do momento. Então, a primeira coisa que a gente faz é descobrir o momento, para depois ir integrando e achando essas duas equações. Beleza? Vamos achar a equação do momento primeiro. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer para achar a equação do momento é entender um pouquinho sobre estudo de seções. Se eu não estudo seção, se eu não entendo de seção, eu não sei fazer equação de momento. Né? E o que eu faço aqui no meu estudo de seções? Eu descubro primeiro quem são minhas reações de apoio. E isso a gente já viu nos estudos de seção, que eu vou deixar no card aqui em cima agora para vocês. Beleza? Quem não viu essa aula, ou quem não entende muito bem de estudo de seção, volta para essa aula, porque aqui eu não vou poder explicar isso, tá bom? Senão o vídeo vai ficar gigantesco, fechou? Então, olha só, eu tenho aqui duas reações, uma reação RAY e outra RBY, corrigir aqui agora, beleza? E essas reações, depois que a gente descobre esses valores, a gente consegue descobrir qual que é a equação do momento, perfeito? Beleza. Vamos supor aqui que eu tenho essa força de 20 kN sendo feita exatamente a uns 5 metros de distância. Então, ela está sendo feita exatamente no meio da viga. Né? Se ela está sendo feita no meio da viga, então eu posso dizer que cada uma das reações recebe igualmente um esforço de 10 kN, ou seja, vai metade para cada, e aí, em reação, cada uma das duas faz 10 também, para que a viga ela fique parada em relação ao eixo Y. Beleza? Então, aqui eu vou ter 10 kN de reação e aqui também 10 kN de reação. Perfeito. E agora o que eu faço? Agora eu faço estudo da seção para achar a equação do momento. Então tem a minha seção, deixa eu fazer com esse daqui, fica bem mais interessante. Então tem a minha seção aqui, minha viga A, ela está aqui, perfeito? Aliás, meu apoio A está aqui. E eu vou desenhar a minha seção aqui, até antes da aplicação da minha força. Beleza? Até antes da aplicação da minha força. Então, a minha seção ela vai de aqui do meu apoio até antes da aplicação da força, né?
Então, eu tenho uma distância x, que vai de 0 a 5. Perfeito? Por que de 0 a 5? Porque ele vai de 0, que é o nosso engaste, x igual a 0, até antes da força. Se a força vai até 5, então a gente está estudando a viga de 0 até 5. Perfeito? Bacana. Bom, o que eu tenho aqui no meu eixo? Aliás, no meu apoio, né? Fica melhor. Meu apoio. Eu tenho justamente uma reação de 10 kN. Perfeito? 10 kN. Tem alguma força a mais para essa seção aqui, ó, para esse corte que eu acabei de fazer? Não. Então, o que eu faço agora? Gero uma equação do momento através dessa situação. Eu sei que momento, analisando a viga da esquerda para a direita, e isso inclusive está lá naquele meu vídeo que eu lancei, vou deixar de novo o card aqui em cima, tá? Se der, eu acho que tem como colocar o card 2 vezes, mas enfim, se não der é só voltar naquele card anterior, tá? Análise da esquerda para a direita, como é que faz? Pega a sua viga, a análise dela é daqui para cá agora. Então, a minha normal ela é analisada da esquerda para a direita, e esse aqui é o sentido positivo da normal. A convenção positiva do momento, ele é um momento anti-horário, e a convenção positiva da minha cortante é uma cortante para baixo, perfeito? Como aqui o que interessa para a gente é só o momento, então a gente já vai direto para a equação do momento. Então vai ser o quê? Momento M, que agora, olha para essa força aqui, ó. Ela gera um momento? Gera em relação a que ponto? A esse ponto aqui que é o final da minha seção. É sempre em relação a esse ponto final, tá? Então, gera momento? Sim, em relação a esse ponto. Quanto de momento? É a própria força de 10 kN vezes uma distância x, que é a distância que essa força está até o meu ponto, esse meu ponto que é da extremidade da seção. Então, vai ficar 10 vezes x, porque momento é força vezes distância. Tudo que eu fiz foi pegar o 10, que é a força, vezes a distância, que é x. Pronto. Então, meu momento é 10x. E o que entra aqui no meio? A sinalização. Esse momento aqui de 10, ele está contrário à minha convenção, porque ele é um momento horário. E aqui, ó, na minha convenção, o M positivo é um momento que gira sempre no sentido anti-horário. Perfeito? Então, esse camarada ele vai ganhar o sinal negativo, porque ele está no sentido contrário ao positivo da convenção, que é o sentido horário. Ele está no anti-horário. Fechou? Tem algum esforço aqui a mais que gera momento? Não tem. Então, o que a gente faz? Isso é igual a zero. Então, minha equação de momento vai ser simplesmente igual a 10x. Tá? Essa daqui é a minha equação de momento. Bacana. E agora, o que eu faço? Eu faço justamente as integrações da equação do momento para justamente achar da rotação e a da deflexão, tá bom? Então, pego a minha equação de momento e eu posso dizer, ó, que momento, a partir de agora, é isso aqui, tá, gente? É EI vezes deflexão com duas derivações aqui, tá? Com duas derivações. Já eu explico para vocês o que vai ser isso, tá? Então, a gente transformou a equação do momento nessa equação aqui de baixo, beleza? Esse aí, já eu falo mais sobre isso, tá? E agora, o que a gente faz? A gente basicamente integra isso. O que é interessante saber primeiro aqui antes de integrar? Isso aqui é constante. Então, sempre quando a gente for integrar, isso aqui vai pular para fora da integral, porque é constante, tá? Então, ó, primeira integração, do momento para a rotação. Eu pego a minha equação do momento, que agora é essa aqui, e faço a integral desse negócio. Então, se eu integrar isso, tem que fazer isso dos dois lados para preservar a igualdade. E aí, ó, como eu falei que isso aqui, ó, é constante, então passo isso para fora. Então, vou ficar com EI, beleza? Passa para fora. E essa simbologia aqui, que é a simbologia da deflexão, na verdade não é da deflexão, né? Isso aqui é do momento, tá? A simbologia do momento, ele vai ser integrado, então ele vai perder uma das derivadas.
Então ele vai ficar assim. E aí a nossa equação da rotação, né, porque a gente está integrando o momento, vai ser 10x a segunda dividido por 2 mais uma constante C1. Perfeito. Então C1, perdão, é I vezes isso daqui. Já já eu dou um nome para isso. É igual a 5x ao quadrado mais C1. Perfeito? Bacana. Agora vamos lá. O que é isso daqui? Rotação. Perfeito? Então vamos dar um nome para isso de forma separada para a gente não confundir. Isso daqui é o momento. Isso daqui para a gente, depois que a gente faz uma integração, vira a rotação. E isso daqui para a gente é a deflexão. Só que reparem que a cada integração que eu vou fazendo, né, ele vai perdendo um tracinho, ou seja, ele vai perdendo uma derivação. Beleza? É isso. Então aqui chegamos na equação da rotação. Tá? E aí a gente só separa esse aí, porque a rotação em si é só essa simbologia aqui. Então acaba ficando com o quê? Ó? Equação da rotação é igual a o EI ele passa dividindo tudo que tem do outro lado, porque ele estava multiplicando do lado da esquerda. E aí é comum a gente fazer isso daqui, ó. Em vez de deixar o EI dividindo todo mundo aqui, a gente coloca ele de forma mais organizada aqui na frente, né? Vezes o nosso 5x ao quadrado mais C1. E assim fica a nossa equação de rotação, perfeito? Bacana. Agora, vamos integrar de novo esse negócio para achar a minha equação da deflexão, tá? Então, pego isso daqui, pego essa equação original aqui, ó, e integro de novo ela. Então, vou pegar aqui, ó, o EI, que tem um tracinho apenas, vou fazer integral e do outro lado também vou fazer integral. Então, passo o EI para fora, porque o EI é constante, beleza? Aliás, é um coeficiente, né? Então, ele passa para frente. E, no caso, se eu estou integrando uma derivada, essa derivada ela perde o sinal de uma derivada, então ela fica assim, tá? Então, ó, se eu integro o momento, ele fica assim. Se eu integro de novo, ele fica assim, vira deflexão, tá bom? Então isso aqui é o símbolo da deflexão. O 5 pula para fora, x ao quadrado vira x a terceira, dividido por 3, mais C1x, porque eu integrei esse C1, mais o quê? Uma outra constante C2. Perfeito. E agora, se eu quero somente a deflexão, então eu isolo a minha deflexão do problema, que é essa simbologia. Então passo o EI para o outro lado e mantenho todo o meu equacionamento aqui na frente. Perfeito, bacana. Por hoje é isso, tá? Nossa aula. A próxima aula agora seria a aula 2. Seria mais para a gente descobrir como é que a gente encontra o C1 e o C2. Então, pessoal, na próxima aula a gente dá uma olhada a mais em C1 e C2, como é que a gente descobre essas constantes. Vocês vão ver que a gente precisa de condicionais, a gente precisa condicionar o nosso problema para ver como é que a gente vai encontrar o C1 e C2, beleza? Eu aguardo vocês na próxima aula, tá? Até mais, bons estudos e tamo junto na próxima aula. Falou, fui!